E aí eu tive a sensação, eu estava com aquela sensação horrível, horrível de que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ia acontecer. Foi quando eu ouvi a voz de Deus, ele falou, realmente vai acontecer. E eu vou te dar uma opção agora. Você tem uma opção, ou você vem ou você vem. E eu, é claro, que eu não sou besta. Falei, então tá bom, Jesus. Então eu vou. Por isso que eu falei para você da experiência de as pessoas não foram lá e disseram para mim, ó, trouxeram uma mensagem da cruz, Como é que o falaram senhor de soube? O senhor recebeu Jesus. revelação de alguém? O senhor sentiu no Não, foi no meu espírito? espírito. Isso foi no meu Sentiu espírito, isso? senti no meu espírito e a voz audível também no ouvido. Então, ou seja, eu não só senti no meu espírito, mas eu ouvi. A sensação de realmente ouvir aquela voz. E a voz disse, olha, ou você vem ou morre. Uma das- Já te trouxe para cá, ou seja, a opção é essa. Ou você vem ou morre. E a partir daquele dia que Jesus fez isso comigo, eu só esperei, eu fui para um culto, esperei o pastor fazer o apelo e levantei a mão. O senhor tinha quanto tempo de cadeia já? 1 ano e 4 meses, 2 e 4, 3 e 8, eu tinha mais ou menos uns 2 anos, eu estava preso já há uns 2 anos. Caramba, caramba, é como se assim, você, infelizmente, naquela época estava no mau caminho, foi preso, e é como se fosse afundando ainda mais, E até eu o momento que na verdade chegou, deu o limite, eu né? tentei viver como os outros presos, né? Bicho solto, né? Tentei viver, eu andava com pessoas ruins, Eu entendo o que você está falando. Tava o bichão dentro da ela tava cadeia. bichão, dentro da cadeia, 2 anos, bichão, andando que nem doido, andando com as. Doido, andando doido. Tava grandão, Não tava. vou dar detalhes aqui, Sim. porque pode queimar os meninos e aí fica ruim. Mas é isso Ainda aí. não tinha Não, convertido a mente não. mesmo, Na né? verdade, assim, eu tive uma experiência bíblica, pouca, né? Com uma igreja bíblica raso no sentido, né? De experiências espirituais, e eu não tive essa, como se diz, essa conversão genuína. Como é que é o evangelismo, visto que você estava nesse caminho? Como é que é o evangelismo dentro da cadeia, pastor? O evangelismo na O cadeia, senhor foi evangelizado? acabei de falar para você que não. Né? Exato, o Espírito falou para o senhor, né? Acabei de falar. Então, normalmente o que aconteceu comigo foi justamente isso. Ninguém foi lá e falou: olha, aceita Jesus. Ninguém falou: olha, Jesus é bom, morreu na cruz do Calvário por você, ele é top das galáxias, ele vai mudar a sua vida, vai. Não, eu não queria nada disso. Então, eu tive que passar por essa situação de quase morte, né? Depois, a mesma sensação continuou sobre a minha vida. E eu ouvi esse chamado direto de Deus, esse chamado do Senhor. Tanto é que, depois desse chamado, dias depois, eu tive uma visão com o Senhor. Eu tive uma visão em sonho, Deus apareceu, eu via o céu aberto e o Senhor descia, né? O Senhor Jesus descia, e ficava do meu lado. Eu não conseguia virar o rosto para olhar para ele. Eu não conseguia. Ele me abraçava e, de repente, uma cortina preta, né? Ela vai se abrindo na minha frente e eu começo a ver lago de fogo, sabe? Como se você vê Te os apresentou o vulcões e inferno. tal. O Senhor me apresentou o inferno. E com os braços, disse assim: olha, não peques mais. Ele só dizia isso para mim. Porque, ou seja, não precisava nem, como a gente brinca com as crianças, precisa desenhar. Não precisava nem, né? Porque ele ia falar mais o que para mim? Já Não, estava e o na minha engraçado é que o frente. senhor não estava convertido, ou Não, seja, nesses dias eu já, tempos depois, que eu tô falando, quando Jesus me chamou pessoalmente. ok, Ok? Então, quando ele me chamou pessoal. Ou seja, ele disse: ou você vem ou morre. sentiu Eu no disse: espírito, ok. ok, glória a Deus. Aí, depois dessa sensação, eu falei: Jesus, então, se é esse o caminho, Ah, entendi, tamo junto. Aí, eu fui para um culto entendi. dentro desse pavilhão. Foi mostrando Dentro desse mais, né? pavilhão, e aí, dentro desse pavilhão, eu esperei o culto acabar. O pastor fez o apelo, o pastor interno, não o pastor externo, de pessoas que iam lá ajudar, mas o pastor que tomava conta daquele trabalho. Ele fez o apelo e, e eu levantei a mão. Falei, amém. Então, a partir de hoje é isso. E aí, Deus foi mostrando para mim também algumas coisas. Ou seja, essa experiência de eu te chamei, entendeu? Fui eu que te chamei. Não foi, Não foi o homem. não foi o homem. Eu te chamei. Eu me lembro muito sobre quando a gente fala de Paulo
na estrada de Damasco. Ali, Jesus apareceu, olha, por que que você me persegue? Né? Dura coisa para você é dar coice na ponta de agulha aí, cara. É, Né? Você tá dando murro em ponta de faca. é isso. Então foi isso, e Jesus me chamou. Aí a gente estava falando sobre de Falou, você Luciano. permanecer, de você ser, de você genuíno. Ok. Ou seja, uma conversão genuína. Ok. E aí não sai mais. Então, quando eu saí, aí você perguntou para mim se eu tinha esse medo. Não, já não tinha mais. Por que eu não tinha esse medo? Porque eu tinha existe um projeto, que é a igreja, e existia um propósito. Então, eu estava deliberado a fazer parte dessa igreja, como eu já fazia parte lá dentro, fazer parte da igreja e continuar no propósito. E como é que é os outros presos, uma medida que você estava andando de um lado e passou para o outro? Existe um respeito total em relação a isso? No início, não. No início, não, porque é aquele pensamento que a gente falou agora há pouco. Muitos pensam assim. E acontece também. O cara está com medo da cadeia. Foi se proteger. Ele está com medo da cadeia. Então, por exemplo, nós temos uma cela de crente, celas separadas, né? Em alguns lugares, quando possível, você tem as celas de crentes separadas. Então, quando você se converte, automaticamente você vai para aquela cela. E ali você convive com pessoas que querem Jesus, que querem mudar, e você não tem você não sofre a pressão que você sofreria se você tivesse uma cela comum, com outros, com presos que, né, Não querem se converter. que não querem a conversão do evangelho. Então é diferente. Então muitas pessoas, elas se convertem com medo. E eu ouvia muito isso de alguns amigos. Porque Porque não deixa eu de ter o andava, convívio, eu né? andava bicho solto. E eu fiz eu fiz amizades, eu caminhava com pessoas lá dentro, eu fiz amizades, né? E com o meu jeito, E tem uma extrovertido. conduta de meio que cortar a relação mesmo? Então, não. Até porque a Bíblia ela não te dá esse respaldo de você cortar relações com pessoas, né? A Bíblia não fala isso, senão E você nós está num teríamos ambiente que que sair você está desse vendo mundo. aquelas pessoas todos os dias, Não, né? aí amigos, assim, só que o que acontece? Automaticamente eles vão se afastando, porque aquela não é uma realidade para eles mais. É uma realidade para você, mas para eles não. Mas, por exemplo, onde você estava, sempre. Mas eu ouvia as pessoas falando para mim: ah, tá com medo, mano. Ah, tá com... E eu me impunha e dizia: olha, respeita. Um deles chegou falando isso para mim, assim. Ele falava isso várias vezes, e um dia eu chamei ele e falei: vem cá, Fulano. qual foi o dia que eu te desrespeitei? Ele disse: não, nunca me desrespeitou. Eu falei: então me respeita, cara. Essa é a minha opção, a minha opinião. Esse é o meu desejo, eu tomei essa decisão, você tem que respeitar. Não, pô, tá, não sei o quê, se conversou e saiu fora. Depois de um tempo, ele já me procurava para orar por eles. Legal. Então, teve episódio de eu estar orando, né? Estar buscando e aí já pastoreando lá dentro, de estar buscando, e essas pessoas me procurarem e perguntar: o pastor Paulo está por aí? Está orando. Volta daqui a pouco que ele vai te atender. Tal. E eu continuava orando. Meia hora, 40 minutos, uma hora depois, o cara voltava de novo. Ei, Paulo, tá aí? Não, tá orando, volta depois. E então eles ficavam admirados de ver que realmente a minha conversão era genuína. Legal. Então, quando eu saí, aí volta aquilo que você me perguntou. Eu tinha medo de cair? Não. Não, porque eu entendi o que Deus fez e eu. Aí volta a Luciana. A minha preocupação era porque eu estava preso quase 5 anos e eu não tive visitas íntimas dentro da prisão. Então, você imagina, são quase 5 anos sem relação. Imagina para uma pessoa que era promíscua, como eu era no passado, viver 5 anos e agora 2 anos e pouco na presença de Jesus sem sexo. Então era muito difícil. A testosterona, a gente diz que ela não se converte, né? A gente converte, mas a testosterona não. Não é isso? Verdade. E aí eu comecei a orar. Deus, eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma esposa, mas eu quero uma esposa. E eu comecei a detalhar para Deus qual era a mulher que eu queria.
Eu disse para Deus, Deus, eu quero uma mulher que tenha o mesmo chamado que eu, sabe, para não ser uma pedra depois, né, um impasse na minha vida, porque eu sei o que o Senhor tem. Por que eu sei o que o Senhor tem? Porque Deus já tinha me mostrado. Porque normalmente a gente fala, eu sei o que o Senhor tem, mas como que você sabe que Deus tem alguma coisa se Deus não fala nada? Então ele precisa falar e ele sempre fala. Então eu dizia para Deus, Deus, eu preciso de uma mulher assim, assim, assada. Inclusive eu preciso de uma mulher que ela não seja, é, ou seja, mais velha que eu, porque Jesus, imagina, se eu pego uma mulher mais velha, se o Senhor me dá uma mulher mais velha, quando eu estou com 50, tá com 70, Jesus. Você fez Misericórdia, eu fiz o cálculo rápido. Fez um checklist Aí, Natan, já vai pegando essa daí, viu, irmão? de fatores que o senhor queria. Isso, não só isso, mas inteligência. A gente tem que ter inteligência quando a gente vai pedir para Jesus. Não tem aquela história que o cara pede um carro, Jesus me dá um carro, me dá um carro. Ah, pode Mas ser qual qualquer um, carro? Jesus. Aí Jesus dá busca para ele, todo arrebentado, ele vai viver empurrando o carro e vai murmurar, vai dizer, não, Jesus, eu pedi um carro, olha o carro que o Senhor me deu. Você não sou pedir, filho. Exato. Então eu pedi a Deus, eu pedi uma mulher que fosse da mesma idade, um pouco mais nova que eu, uma mulher por dentro, bonita por dentro e por fora, porque aqui, hashtag fica a dica, você fala, ah, boniteza não se coloca à mesa, vai nessa. Vai brincando pra você ver se não coloca a mesa. Coloca sim, tem que colocar. Você tem que pedir, você tem que ser específico. Então, uma mulher que seja da mesma idade ou mais nova, uma mulher que tenha o mesmo ministério, o mesmo chamado, uma mulher que seja bonita por dentro e por fora, e fui falando para Jesus. Porque a testosterona estava lá em cima e eu queria, Jesus, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra uma mulher. E aí, um certo dia apareceu uma mulher lá. A gente recebia muitas pessoas de fora nos cultos de domingo. Eu sei como é que é. E aí apareceu lá uns profetas, uns vasos de Deus e tal, e eu já tinha conhecido esses vasos e tudo, e eles trouxeram uma pessoa para visitar, porque antigamente podia. Antigamente você colocava lá como prima ou né, um parente próximo, você conseguia entrar. Hoje não. Hoje só o parente próximo mesmo que pode entrar. É pai, mãe, filhos, esposa, tio, tia, primo, prima, sobrinho, cachorro, periquito, papagaio, já não pode mais.